ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Meu Deus. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É o que Deus requer do homem, um reconhecimento, né? A palavra ele veio para convencer o homem do, né? O Espírito Santo convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A Bíblia fala a respeito da pesca maravilhosa. Os discípulos ali foram pescar, como o líder Pedro, né? Escolhido por Deus para ser o quê? Pregador do Evangelho. Só que Pedro deixou de uma situação que Deus ordenou ele fazer, Jesus ordenou ele fazer, e passou a se ocupar com as suas ocupações, seu dia a dia. Eu vou pescar. E foi a pescar, e diz que pescando a noite inteira, porque segundo os pregadores, diz que o peixe que Pedro estava procurando só se pescava à noite, que é onde o peixe subia para se alimentar. Mas naquele dia o Deus Criador ordenou que os peixes não subissem, porque Deus precisava ter um encontro com Pedro. Glória a Deus. Precisava fazer Pedro voltar justamente aonde Deus ordenou que ficasse. Então quando ele lança as redes, ele não pescou. Só que no outro dia, pela manhã, se houver um culto, tem horário para acontecer culto? Não tem. Aleluia. De manhã, a Bíblia vai dizer que o povo se apertava um no outro para o quê? Ouvir a palavra que quem estava pregando? Jesus estava pregando. Estava tão apertado de tantas pessoas sedentas para ouvir a palavra de Deus, que as pessoas se apertavam para ouvir Jesus falar, ou até mesmo querer ver Jesus. Glória a Deus. Nisso que começa a apertar a Jesus, Jesus vê que os barcos estão voltando. Então, voltando vazio, situação que Jesus preparou para ter um encontro com Pedro. Há situações na nossa vida, irmãos, que não é por acaso, não é Deus que prepara para ter um encontro com o homem mesmo. Deus vai fechar a porta, Deus vai fechar a empresa, Deus vai tirar marido, Deus vai tirar mulher, Deus vai levar filho para longe, Deus vai tirar namorado, Deus prepara situações para ter um encontro com o homem e fazer o homem voltar justamente onde ele falou: foi aqui que eu te mandei ficar. Foi isso que eu te mandei fazer. Eu não mandei você ir pescar. Glória a Deus. Eu não mandei você ir fazer uma coisa que você acha que você sabe melhor que eu. Pedro foi porque ele sabia a hora que o peixe estaria ali. Só que Deus falou: o peixe não vai subir. Só que voltando com os barcos vazios, Pedro se depara com o quê? Uma grande multidão. Era a função de Pedro a juntar as multidões e anunciar o Evangelho de Deus. Só que Jesus, ele não abandona o povo, retomou o seu lugar e começou a pregar para as pessoas. Viu que as pessoas estavam sedentas. Então nós nunca devemos deixar de falar do amor de Deus. Ainda que seja uma palavra, um Jesus te ama, nós temos que abrir a nossa boca e falar. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Aí a gente deixa de pregar, não, enquanto Deus não abrir uma porta, enquanto Deus não me dá meu carro, enquanto Deus não restituir o meu casamento, eu não vou voltar para a obra de Deus. Quem é que vai se lascar com isso? É eu e você, porque a gente vai pescar e não vai achar peixe. A gente vai bater nas portas, as portas não vão se abrir. A gente vai mandar mensagem para o seu cônjuge, a pessoa vai te bloquear. É situações que Deus prepara. Então a Bíblia diz que estava tendo um culto, irmão. Culto que Deus estabeleceu para ter um encontro com o homem. Estava tendo um culto e as multidões se apertavam. Os discípulos voltando, falou: eita, agora lascou, porque o mestre está pregando. E era o lugar da gente estar. Quando ele começa a pregar, vê que o barco se aproxima, falou: Senhor Pedro, empresta seu barco. Jesus sabia que o barco estava vazio. Pedro era perito em pesca. Então Deus sempre vai pegar naquilo que você
acha que sabe demais. Deus sempre vai pegar você na sua profissão. Deus sempre vai pegar você no seu entendimento. Deus veio para contrariar o entendimento do homem, colocar o entendimento dele dentro do homem. Fala, não, nem sempre vai ser do seu jeito. Não é porque você sabe, não é porque você domina, não é porque você é perito nisso aí. Eu vou te mostrar que tem uma autoridade acima de você. A Bíblia diz que ele pede para Pedro, Pedro, empresta o barco. Entra dentro do barco, se afasta para que as pessoas não entrem na água e começa a pregar de longe. Era muita gente querendo ouvir a palavra de Deus. E ele começa a pregar. Depois da pregação, tá dando errado alguma coisa na sua vida, irmão? Você tá meio triste? Você tá meio cabisbaixo? As portas não estão se abrindo? Para ouvir Jesus falar. Nem que seja um minutinho. Coloca um louvor para escutar Deus falar com você no dia. Quantas vezes você escuta louvor no dia? Quantas vezes você dobra o seu joelho no dia para falar com o Pai Criador? Que é o que abre e que fecha a porta. A Bíblia diz aquele que abre, ele é o que abre a porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Glória a Deus. Quantas vezes, quantos minutos você tira do seu tempo para Deus? Deus te dá aí, creio aí que 24 horas no dia. Quantos minutos você tira para Deus? Em oração e louvor, para ouvir Deus falar. Então, passa a ouvir Jesus falar. Não confia na tua própria inteligência, não confia no teu próprio domínio. Maldito o homem que confia no homem e da tua carne faz o teu braço. Maldito o homem que confia na justiça do homem. Então, Jesus começa a pregar. Depois que ele prega, alimenta o povo espiritualmente, buscar o reino do Senhor e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se alimenta espiritualmente. Se o mundo físico para você está ruim, alguma coisa está errada no teu espírito. Os dois têm que andar juntos. O que acontece? Depois de pregar, ele falou assim, Pedro, volta para o barco. E vai justamente onde você estava. E lança a rede, mas era de dia. O peixe que Pedro queria só dava à noite. Mas quem era que estava dando a ordem? Deus. Então, depois que nós ouvimos Deus falar, paramos para ouvir a palavra de Deus, paramos para ouvir Deus falar e nos apontar onde nós estamos errando. Ele vai dar ordem de novo. Volta lá na sua empresa, volta para o teu casamento, volta para a mesma casa de onde você saiu. Não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de bairro, não precisa mudar de casa. O problema não está no bairro, o problema não está na cidade, o problema não está no país, o problema não está na enfermidade que está aí fora. O problema está no distanciamento que você tem de mim. Volta para o barco e lança a rede. Mas Jesus, eu lancei a rede a noite inteirinha. Ainda tem gente que quer questionar. Não, Deus, eu já fiz isso. Não, Jesus, eu lancei a rede a noite inteirinha. Eu estou mandando você ir lançar a rede. A Bíblia diz que ele foi e lançou a rede. Quando ele lançou a rede, eles não conseguiram puxar a rede. Porque a rede estava cheia de grandes peixes que Pedro queria pescar. Chamou outros barcos. É assim na nossa vida, irmão. Deus nos abençoa de tal forma que a gente tem para abençoar. A Bíblia diz que Deus derrama uma bênção transbordante, sacudindo na nossa vida sem medida, que a gente tem para abençoar as pessoas. Quando a gente reata a aliança com Deus, faz um concerto com Deus, Deus abençoa a nossa vida de tal forma que a gente tem para dar, a gente tem para oferecer. Pedro falou assim, opa, não consigo. Chamou os outros barquinhos e encheu os outros barquinhos tudo de peixe. Cara, todo mundo saiu com peixe ali. Por causa do quê? Ouviu-se a voz de Deus. Pedro falou assim, ó, eu pesquei a noite inteirinha. Não peguei um peixe, mas sob a tua palavra eu vou voltar. Uma coisa é o homem querer passar por cima da palavra de Deus. Existe uma grande diferença. Sobre é acima, sob é embaixo. Sob a tua palavra eu vou voltar. Pedro no início ele foi sobre a palavra. Passou por cima da palavra de Deus, da ordem de Deus, que Deus falou assim, ó, vai, prega para o povo, ajunta as minhas ovelhas que estão perdidas. Não, ele passou sobre a palavra de Deus e foi pescar. O que acontece? Sob a palavra de Deus. Foi sobre a palavra de Deus, irmão, o milagre aconteceu. Então se você sair daqui nessa noite, parou para ouvir Jesus falar, você voltou com o seu barco, talvez seu barco voltou vazio. Seu barco está vazio, você está lançando a rede, mas não está pegando nada. Mas se fosse assim, ó, para ouvir Jesus falar, aí depois você vai voltar para o mesmo barco, a mesma casa, a mesma cidade, o mesmo barco de onde você saiu e você foi infeliz, lança a rede de novo, que dessa vez vai ter sob a palavra de Deus. Amém? Abre o teu coração, que Deus vai falar com você nessa noite.